Alô, pessoal. Eu estava olhando para esse mamão aqui e eu descobri nele uma mensagem muito interessante sobre sabedoria e produtividade. Isso aqui é um quarto de mamão papai, um mamão muito delicioso. Pessoal, vocês têm ideia de quantas sementes tem aqui? Imagina que isso é um quarto de mamão. Eu calculo que deve ter pelo menos umas 100 sementes, 100, 150, 200 sementes, por aí. 1000 sementes não tem, mas com certeza tem mais de 100. Só para aqui de ver, ó, lá pro fundo tá cheio de semente. Aí vocês imaginam, isso aqui é um quarto, então multiplica aí por 4. Cada mamão deve ter em torno de 500 sementes, 600 sementes por aí. Numa penca de mamão, um mamoeiro consegue produzir quantos mamões em cada safra? Né? E aí você multiplica pela quantidade de sementes. Eu fiz um cálculo aqui por alto, por baixo aí, em cada safra, um mamoeiro consegue produzir 100.000, mais ou menos em ordem de grandeza, 100.000 sementes. Né? E imagina você que cada semente dessa, ela tem o potencial de virar um outro mamoeiro. Né? Ou seja, um mamoeiro que tem potencial em cada safra, em cada florada, de gerar mais 100.000 mamoeiros. Sendo que vocês sabem que a maioria das vezes essas sementes elas são jogadas fora, sendo que é o que o mamão tem de mais precioso, de mais potencial, é jogado fora. Imagina se cada uma dessas sementes cumprir com a sua missão, com o seu propósito, que é virar um mamoeiro. Né? É o natural, é a prosperidade, é a multiplicação, é ser produtivo. E a gente acaba jogando fora. Inclusive essas sementes de mamão são muito boas para a saúde, tá? Até mesmo para eliminar o H. pylori, mastigando as sementes, é amargo, mas é um excelente vermífugo e ele combate inclusive o H. pylori, que é a bactéria, né, que pode até causar câncer de estômago. E a natureza entrega isso de graça e a gente joga fora na maioria dos casos. Né? Então, você imagina só o que seria se o mamão, se a cada semente de mamão cumprisse o seu propósito. Haveria uma superprodução de mamão na terra. Só com mamão já seria possível até eliminar a desnutrição no mundo, porque é uma fruta com valor nutritivo muito bom, muito gostosa, muito deliciosa. Crianças podem comer sem problema nenhum, pode fazer papinha, é um alimento excelente. Né? Vitamina de todo tipo, vitamina do complexo A, B, C. Então tem uma fonte riquíssima aqui de nutrientes nessa fruta chamada mamão. E a natureza ensina isso. A gente precisa ser produtivo e deixar de jogar fora muita coisa que tem um potencial muito grande de reproduzir, de ser produtivo, de gerar resultado para a gente. Agora vamos pensar do outro modo. Imagina você, esse mamão aqui ele produz centenas de sementes, um mamão só. E o mamoeiro produz centenas de mamões. Mas imagina que existe um mamoeiro, um tipo de mamoeiro que só produz um mamão durante toda a sua existência. Não é um mamão por cada safra, por cada florada. É um mamão durante toda a sua vida. Você imagina só isso. E não é só isso. Dentro desse mamão, ele só tem uma semente. Ele só gera uma semente. Durante toda a sua existência, só uma semente. Então você vai colher de um mamoeiro, um único mamão, e dentro desse mamão só vai ter uma semente. Imagina só uma situação dessa, onde não há escala, não há produtividade, e essa semente, ela tem que cumprir o seu propósito, senão a espécie de mamão ela vai desaparecer. É muito frágil, fica dependendo de uma única semente para que aquilo continue, e vai continuar sempre assim, sem escala, né? Porque uma semente vai gerar de novo um mamoeiro que vai dar durante toda a sua vida útil um mamão, que vai gerar uma única semente, e aí esse processo vai se repetir sem escala, não tem como crescer, e inevitavelmente, em algum ponto, isso aí vai se quebrar, esse ciclo, e esse mamoeiro vai deixar de existir. Né? Porque qualquer eventualidade, qualquer intempérie, qualquer acontecimento que esteja fora do que a gente prevê acontecer,
pode fazer com que essa semente não germine ou que um pássaro coma, que a seca faça o mamoeiro murchar. Então, esse é um tipo de mamoeiro que não tem escala de crescimento. Ele é antinatural. O natural é isso aqui, ó, muita semente, muitos mamões no mamoeiro, várias floradas de mamão. E tudo leva à escala, à multiplicação. Aí eu pergunto para você, faz de conta que cada semente dessa é uma fonte de renda. Aí eu pergunto para você, quantas fontes de renda você tem? Esse mamão aqui, ele tem muitas. E você tem quanto? Quantas fontes de renda você tem? Quantas sementes você tem? Quantas sementes você tem plantado? Você recebe alguma coisa em termos assim de rendimento que não seja do teu salário? Esse mamão aqui está ensinando isso pra gente. Ele não é um mamão que tem uma semente, não é um mamoeiro que dá somente um mamão. Ele tem múltiplas sementes, múltiplos mamões. Pode ser que essas sementes aqui, algumas não floresçam, se forem bem tratadas do modo adequado, no manejo adequado, elas sim têm todo o potencial para reproduzir e virar um mamoeiro, cada uma dessas sementes. Mas digamos que ainda haja uma perda, mas mesmo assim serão centenas de fontes de renda que esse mamoeiro tem, de se multiplicar. Quando a gente só tem uma fonte de renda, significa que a gente é aquele exemplo do mamoeiro que só tem um mamão durante toda a sua vida, e esse mamão ele só tem uma semente, uma única fonte de renda. E a maioria de nós, a gente tem somente a renda laboral, que eu digo que é a renda maldita, a renda amaldiçoada. É a renda que não tem escala, é a renda que não tem como multiplicar, porque o teu tempo ele é restrito, você só tem 24 horas, você tem que dormir, tem que descansar, tem que fazer afazeres. E você ainda precisa dedicar uma parte desse tempo para vender, para conseguir o salário de onde você vai tirar o sustento. Então essa renda de salário é uma renda amaldiçoada. E eu te convido a aprender com esse mamão aqui, ó. Ter várias fontes de renda, várias sementes. Quando começar a plantar semente, pessoal. Quando eu assumi esse compromisso de ensinar as pessoas a dobrar a sua renda em 2 anos, trabalhando a mesma quantidade de horas, eu estou falando sério, porque a natureza oferece esses exemplos para a gente. Eu vivo isso, tá bom? E isso eu quero trazer para vocês que me acompanham nos grupos, né? E poder também usufruir desse benefício de ter várias fontes de renda, assim como esse mamão aqui, esse pequeno pedaço de mamão ensina para a gente, né? Cada semente tem potencial de gerar milhões ou infinitas sementes, desde que prospere. Você tem que estar focado em prosperar, em multiplicar. Eu trabalhei um bom tempo no Hello Work, que é um órgão do governo aqui do Japão, que trata de seguro-desemprego, e eu atendia muito isso, pessoas que só tinham uma fonte de renda e que ficavam desempregadas, e aí vinha o desespero, gente que chegava apavorada porque perdeu o emprego de uma hora para outra e agora ficou sem renda, só tinha uma semente no mamoeiro, só uma semente no mamão e ela perdeu, quebrou-se então a única fonte de renda. E era uma coisa mais ou menos previsível, né? Quando a gente jamais deve ficar nessa situação de ter somente uma fonte de renda, a gente precisa ter múltiplas fontes de renda. Isso é importantíssimo. E assim, vender alguma coisa é uma fonte de renda, mas tem coisas que a gente deve evitar vender. A gente vende o nosso tempo como se ele fosse um pedaço de carne na feira. A gente retalha o nosso tempo, como o açougueiro retalha a carne, e vende os pedaços. Vende os pedaços do nosso tempo no mercado de trabalho, para empresas, para quem tem negócios. E é uma coisa que a gente não deveria vender. Eu tenho empresa e eu sei como é que é. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não gosto de comprar tempo. Eu não quero comprar tempo. Inclusive eu já falei isso para o meu pessoal. Eu quero que o meu pessoal veja esse vídeo. Porque não me interessa o tempo de cada um. Eu quero o resultado de cada um. Resultado é a única coisa que a gente deveria vender, né? E resultado não tem uma tabela de preço, assim como tem, por exemplo, para horas, né? Um preço de mercado. O resultado ele pode ser infinito, sabe? Você pode alavancar o teu resultado, assim como o mamão, ele alavanca através de semente. Você pode alavancar o teu resultado, dando resultados extremamente altos, sem precisar você gastar tanto tempo assim em tarefas manuais, né?
usando o cérebro, usando a tecnologia, usando coisas simples às vezes, para que você tenha um resultado cada vez maior e possa aí sim ter uma renda em função desse resultado, que você vai atender a necessidade de empresas, de pessoas, você vai ajudar a resolver problemas de cada vez mais pessoas. Siga o meu exemplo. Eu sei que a questão de renda, de dinheiro, é um problema grave que aflige a maior parte da humanidade. Mas esse problema, na verdade, não existe. O que existe é falta de sabedoria. Sabedoria que esse mamão aqui ensina pra gente. Na verdade, não é o mamão, na verdade, é o criador do mamão. É o criador da sabedoria, que nos mostra isso através de um mamoeiro, através de um mamão. Uma coisa tão simples, tão banal, que a gente compra barato na feira. Então, isso aqui a gente aprende, né, com essas lições da natureza. Essas pessoas, quando ficam desempregadas, ficam desesperadas, né? Perdeu a última fonte de renda. E se você tivesse uma outra fonte ou outras fontes de renda, com certeza esse desespero não haveria. Veja bem, aí pode haver aquela pergunta, né? Eu, por exemplo, aqui na empresa, eu ofereço vagas de arubaito para quem quer trabalhar. E a gente não pega em tempo integral, pelo menos não por enquanto, não é nosso planejamento pegar em tempo integral. A gente abre vagas somente para quem já tem emprego para trabalhar como arubaito. A gente faz isso estrategicamente, no outro vídeo eu posso explicar melhor sobre isso. E aí pode surgir aquela pergunta, eu tenho um arubaito, eu moro no Japão, arubaito se chama por bico, né? Um serviço extra que a gente faz fora o serviço principal, fora o emprego principal. Então, eu tenho duas fontes de renda quando eu tenho um bico por fora que ganho mais X por hora e mais o meu emprego principal onde eu ganho um salário mensal, por exemplo. Ambos os trabalhos eles dependem do teu tempo e do teu esforço e da tua presença, certo? Você tem que estar presente lá. Então, o que aconteceria se você, por algum motivo, digamos, por motivo de força maior, de viagem, de doença, você não pudesse trabalhar por um tempo? O que aconteceria é que durante esse tempo você não vai ter remuneração, tá certo? Você não vai ter remuneração e a renda vai parar, tanto de um como de outro. Então você só tem uma renda, porque depende somente de você. Depende do teu tempo, do teu esforço, da tua presença. Então você só tem uma fonte de renda. Quando você tem um arubaito, você tem um bico e tem mais o teu emprego, você só tem, na verdade, uma fonte de renda. E não adianta nada, você precisa ter uma fonte alternativa de renda que não dependa do seu tempo, não dependa da tua presença, né, do teu esforço. Uma renda automatizada, que é chamada na linguagem técnica de renda passiva. Em japonês chama de furoshunyu. Furoshunyu. É uma renda que não precisa de esforço físico, não precisa de trabalho, né? Pelo menos não de trabalho físico. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês, você que já participa do grupo, para você que ainda não participa, está convidado a participar desses grupos de mentoria que eu tenho criado, grupos pequenos, dedicados a fazer pessoas criarem fonte de renda que não seja vindas do seu próprio esforço laboral, rendas automatizadas, é que nós vamos justamente focar nisso, na criação desses tipos de renda, que na minha opinião são importantíssimas, são muito mais importantes do que ter fontes de renda que venham de salário, tá bom? Então essa foi a minha mensagem de hoje, lembrando que a semente, para ela germinar e poder virar um mamoeiro, precisa ter um bom solo, bem tratado, precisa plantar no tempo certo, e aí a prosperidade é natural. Na verdade, a gente pode tratar desse assunto do solo, o fator tempo, né? Tudo tem uma época, cada cultura, cada tipo de plantio tem uma época certa para se plantar no ano. Então a gente vai precisar tratar isso, né? Durante essa mentoria. Você é convidado a participar, se você já está participando, não deixe de anotar, são ensinamentos importantíssimos para que você possa chegar o mais rápido possível nesse objetivo de dobrar a tua renda em 2 anos no máximo, tá bom? Se você ainda não participa, você pode ver aqui na descrição do vídeo um link onde você vai poder participar de um desses grupos. Esses grupos, eles são
tem poucas vagas, são limitados, são gratuitos e você pode participar clicando aí no link ou de cadastro ou o link já para entrar no grupo ou no grupo de espera, né, dessas mentorias que a gente está já dando, né, para algumas turmas, já iniciaram, e a gente está preparando aí mentores também para assumir outras turmas e você pode entrar na lista de espera, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, lembrando o seguinte, a vida é bela, a vida é maravilhosa, tem muita coisa boa pela frente e isso é só o começo. Muito obrigado e tchau, tchau.